Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você que fez viagens nesse feriado pôde voltar, está bem. E hoje nós podemos nos reunir aqui para adorar o Senhor, para buscar a sua presença. Isso é motivo de alegria em nossos corações. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, no texto que se encontra no profeta Isaías, capítulo 64. Isaías capítulo 64, e nós leremos apenas o versículo 4, que diz assim: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando nós voltamos na nossa memória tudo aquilo que a gente já ouviu de histórias a respeito de deuses, histórias míticas, civilizações antigas que tinham os seus deuses, nós veremos que todos eles tinham uma característica em comum. Todos eles estavam muito longe, muito distantes dos seres humanos, muitas vezes inacessíveis a nós, e para chamar a atenção desses deuses era necessário que se fizesse algo muito grande, talvez oferecesse um sacrifício de valor intenso, ou que tivesse ali uma atitude de braveza, de grande coragem. E então, nas histórias nós vemos que só então os deuses, de alguma forma, dariam atenção para um ser humano. De outra forma, eles estão muito ocupados com outros afazeres, afinal de contas, eles são deuses. E é então que nós nos deparamos com essa fala de Isaías, onde ele diz que ninguém, nunca, em nenhum tempo, ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus, a não ser o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam, aqueles que nele esperam. Como é bom nós sabermos disso,
Como é bom nós termos a certeza de que se nós esperamos no Senhor, se a nossa confiança está nele, se nós temos a nossa fé depositada no Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. Isso traz paz ao nosso coração. Talvez você entrou aqui nesta noite com muitas preocupações, com muitos pesares, mas hoje nós podemos confiar no Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos dedicar esse tempo de culto a Ele. Feche os seus olhos e comece a buscar a presença do Senhor. Entregue esse tempo a Deus. Dedique todo o seu coração a Ele nesse momento. Se você trouxe mesmo ao Senhor nessa noite desafios, fale a Ele. Se você deseja, você pode escrever e trazer aqui, depositar no jarro de oração. Vamos dedicar esse tempo ao nosso Deus. Pai eterno, nós estamos em Tua presença neste momento, pelo nome de Jesus. E ó Deus, nosso coração se enche de esperança quando nós lemos esse texto, ó Pai, que nos lembra que o Senhor é o único Deus, vivo, verdadeiro, e é o Deus que olha para nós, o Deus que está com a sua atenção voltada para nós, homens e mulheres indignos, pequenos. Ó Deus, como é bom sabermos que diante de tantas dificuldades que passamos, nós não estamos sozinhos. O Senhor está do nosso lado, o Senhor é por nós, ó Deus. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus, nós estamos aqui nesta noite para Te buscar, porque nós sabemos que só em Ti está a nossa esperança, só de Ti vem o nosso socorro. Nós também estamos aqui para Te louvar, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus bom e poderoso, e podemos confiar em Ti. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus, que é o único motivo pelo qual nós podemos estar na Tua presença nesta noite. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Clamamos pela manifestação da Tua presença neste lugar. Clamamos, ó Deus, pelo derramar do Teu Espírito entre nós, pela manifestação do Teu poder em cada vida aqui presente, ó Deus, para que haja transformação, renovação e vida do Senhor sendo ministrada aos nossos corações. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite e a busca sincera do nosso coração, pois estamos aqui por isso. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. É a nossa oração neste momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu te convido para iniciar esse tempo de adoração, entregando mesmo ao Senhor as suas preocupações, entregando ao Senhor as suas lutas, pois Ele está aqui. O seu amor é abundante e o seu cuidado é presente nas nossas vidas. Se você trouxe com o seu coração preocupações, desafios, através dessa música, entregue ao Senhor, confiante de que Ele está trabalhando em nosso favor. Fidelidade.
Como é bom poder confiar nesse Deus. Um Deus que não está distante de nós. Um Deus que se importa. Um Deus que demonstra o seu amor por nós dia após dia. Como é bom saber que nós não estamos soltos nesse mundo. Nós não estamos simplesmente abandonados dos nossos próprios problemas, afazeres e preocupações. Mas nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus em quem confiar. Nós temos para onde correr quando as coisas estão feias. E nós temos também a presença do Senhor para desfrutar todos os dias. Como é bom poder confiar nesse Deus de amor. Como é bom saber que nosso Deus nunca falhou e jamais falhará. Nesse mesmo espírito, com essa confiança no nosso Deus, nós vamos continuar declarando que nós confiamos no Senhor. Que Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E que nós confiamos nele. Que a esperança do nosso coração está nele e somente nele. Eu nunca me abalarei, ouço
E entendendo esse amor grandioso que o Senhor tem por nós, nós podemos confiar, nós podemos descansar. E nós podemos louvar ao nome do Senhor nos dias bons e nos dias maus. Os dos nossos lábios saem louvor, mesmo quando nós estamos passando por aflição, porque é um louvor da confiança de que o Senhor está conosco, de que nós temos a presença dEle, de que nós temos o amor dEle, de que nós temos o conforto, o consolo do Senhor do nosso lado. Essa próxima canção diz exatamente isso, que nós decidimos, o povo de Deus decide bendizer o nome do nosso Deus, quando tudo está bem, quando nós vemos claramente as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós, mas também quando nós estamos passando por períodos de dificuldade, porque também cremos que o Senhor está no controle, e Ele está do nosso lado, trabalhando. Talvez tenhamos a impressão no nosso coração enganoso de que o Senhor se afastou, e por isso estamos sofrendo, mas isso é apenas um engano, de um coração enganoso que é o nosso, porque o nosso Deus jamais se afasta, o nosso Deus jamais deixa de trabalhar, o nosso Deus é por nós. Você que veio preparado pode também trazer os seus dízimos e as suas ofertas enquanto nós cantamos essa canção. Vamos declarar mais uma vez que a nossa confiança está no nosso Deus.
Sim, Deus, essa é a nossa oração, é a nossa declaração de fé ao Senhor nesta noite. Nós te bendiremos, Deus, em todo o tempo, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos um povo que temos provado do Teu amor constante sobre nós. Nós somos um povo que já provamos a salvação em Cristo Jesus, a maior prova de amor do Senhor por nós. Nós somos um povo que temos experimentado a Tua misericórdia que se renova a cada dia sobre nós, que perdoa os nossos pecados, que nos transforma, Deus, dia após dia. E, ó Deus, diante de tantas provas do Teu amor, incontestáveis provas do Teu amor e da Tua atenção, do Teu cuidado sobre nós, nós podemos confiar. Ó Deus, como é bom sermos parte de um povo que tem em Ti o Deus das nossas almas. Tu és o Deus em quem confiamos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, como é bom poder confiar em Ti, depositar diante do Senhor aquilo que nos aflige, tendo a plena certeza de que mesmo quando o nosso coração é enganoso, diz para nós que o Senhor se afastou, nós podemos ter a plena certeza de que isso é apenas uma impressão, porque o Senhor está sempre conosco, sempre trabalhando, sempre cuidando, e nós podemos provar disso dia após dia, Senhor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor continue a ministrar essa verdade em nossos corações. Que nós saiamos daqui, Deus, com a nossa confiança renovada, com o nosso espírito renovado, Deus. Que as pessoas que entraram aqui aflitas, aqueles que hoje depositaram seus pedidos de oração aqui nesse jarro, já sintam, ó Deus, a fé sendo alimentada, Deus, crescendo em seus corações, diante, ó Deus, das provas incontestáveis do Teu cuidado sobre nós. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor receba também as nossas ofertas, os nossos dízimos, que hoje apresentamos diante do Senhor. Consagramos a Ti, ó Deus, como também declaração da nossa confiança em Ti. Ó Deus, continua, Senhor, a operar neste lugar, a se mover neste lugar, porque nós estamos famintos por mais de Ti. Louvamos o Teu nome, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão nesta noite, no nome santo e querido de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar neste momento. Boa noite, meus queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que bom nos encontrarmos aqui na casa do Senhor, para juntos compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Que bom reencontrar cada um de vocês após os acampamentos, viagens aí das famílias. Que bom ver o povo de Deus reunido aqui nesta noite. Nós estamos compartilhando sobre esse tema nesses últimos domingos e pelos próximos, os 7 sinais. Nós disponibilizamos à igreja esse impresso na cor azul. Se você ainda não retirou o seu, na saída você pode retirar. Ele é uma espécie de roteiro do Evangelho de João. Por quê? Porque tem algumas informações do Evangelho de João que se tornaria dispensável que eu falasse aqui todos os domingos. E aí você tem em casa para ler, para a sua edificação, para o seu estudo e para o seu aprofundamento também, não apenas do Evangelho de João, como em tudo aquilo que nós temos falado aqui nos domingos. Quero aproveitar também para compartilhar um testemunho com a igreja, porque domingo passado, na mensagem sobre o segundo sinal, nós fizemos um desafio de oração e com o pessoal da noite, nós fizemos um desafio para que às 20h30 nós tivéssemos um tempo de oração por algumas causas que estavam fora daqui, fora do nosso alcance. E nós tivemos, logo que terminou o culto, eu recebi um recado no meu telefone de um casal que assistiu pela internet, e que aceitou o desafio e orou justamente por um filho que estava distante dos caminhos do Senhor, dizendo: olha, pastor, nós ouvimos a palavra, entendemos o desafio e cremos que Deus pode operar na vida e no coração dele. Nós cremos. Na segunda-feira à noite, eles entraram em contato comigo novamente para dizer assim: pastor, louvado seja Deus, porque ontem, precisamente, às 20h30, o meu filho entregou a vida para o Senhor Jesus. Então, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por isso, por 2 razões. Primeiro, pela obra que aconteceu, e segundo, pelo ministério que tem cuidado da transmissão dos cultos ao vivo. Porque esse casal só pôde experimentar essa bênção do Senhor porque assistiu pela transmissão. Eles não teriam a possibilidade de estar aqui.
Então continue orando por esse ministério e louvado seja Deus pelo pessoal lá da galeria, porque Deus tem usado a vida desses irmãos, um ministério silencioso, mas que tem falado de maneira muito eloquente por aí, não é mesmo? Hoje eu quero compartilhar com vocês então sobre o terceiro sinal. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Ocasião em que Jesus cura um paralítico. É por isso que nós temos aqui hoje como símbolo essas muletas. Como símbolo da cura que Jesus realizou na vida daquele paralítico. Aquele homem, por alguma razão que a Bíblia não diz muito claramente, nem diz também o seu nome, aquele homem há 38 anos pelo menos ele não andava, por alguma razão. E é pouco provável que ele estivesse com uma muleta. A Bíblia diz que ele estava com uma maca. E a maca também não é uma maca como hoje nós conhecemos os hospitais. As macas eram normalmente esteiras, feitas de palha, ou então colchões feitos de palha. Alguma coisa que fosse leve, prática e fácil dos ajudadores enrolarem, colocarem debaixo do braço e transportar o enfermo de um lado para o outro. Mas assim como nós usamos um cálice de vinho há 2 domingos, o globo na semana passada, hoje o símbolo do segundo sinal são as muletas. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui nesta noite não sabem o que é esse equipamento aqui. Não sabem. Podem até saber que é uma muleta, mas não sabem o que é isso aqui. Não sabem o que significa usar isso aqui. Por outro lado, eu imagino que tem outras pessoas hoje aqui na igreja que sabem muito bem o que é isso. E sabem o quanto isso pode ajudar no momento difícil, mas ao mesmo tempo, o quanto é difícil muitas vezes depender de um instrumento como esse para locomoção. Então essas muletas aqui hoje são um símbolo do segundo sinal de Jesus que nós vamos compartilhar em João 5, o texto que nos diz o seguinte. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda ou Betsaida, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos, em oração, pedir ao Senhor que continue falando conosco nesta noite, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua bondade. Querido Deus, na Tua presença nós estamos nesta noite com o nosso coração extremamente agradecido ao Senhor pela vida que o Senhor nos tem dado e pelo privilégio, ó Deus querido, que é estarmos aqui reunidos com o Teu povo, ouvindo a Tua voz, ó Deus, falando ao nosso coração. Pedimos, ó Pai, que nesse momento de reflexão da palavra não seja diferente, ao contrário, que o Senhor venha falar de maneira muito especial e específica na nossa vida agora, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus querido, trabalhar a nossa vida e o nosso coração, para que possamos encontrar aqui nesse terceiro sinal a manifestação do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça na vida da Tua igreja. Fala, Senhor, ao coração de cada pessoa que aqui está, daqueles que nos assistem pela internet, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, ó Pai, faça uso de minha vida,
para que a voz do Senhor seja ouvida em todo lugar, em toda e qualquer situação. Oramos agradecidos, ó Pai, e por tudo te louvamos, no nome santo, glorioso e eterno de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, você seguramente já ouviu uma expressão que é a seguinte: furar fila. Imagino que todos vocês já ouviram essa expressão, furar fila, e consequentemente sabem muito bem o que ela significa, não é verdade? E eu queria, falando sobre essa questão do furar fila, dar a oportunidade para que você confesse nessa noite algumas coisas. Primeiro, eu quero convidar você a confessar se em algum momento da sua vida você teve a sua fila furada por alguém, você teve a sua vez surrupiada por alguém, você foi deixado para trás, e aquilo te irritou demais. Talvez você tenha até ido lá, cutucado e disse: opa, eu estava na frente. Seja na fila do banco, seja na fila de um consultório médico, seja na fila do ônibus, seja na fila da cantina missionária, seja lá qual for a fila. Alguém cortou a sua frente e você não resistiu. Você ficou irado com aquilo e precisou tomar alguma providência. Quantas pessoas já se sentiram assim por uma fila que foi furada de você? Levante a mão. Ok. De vez em quando dá essa bronca, né? Outro dia encontrei uma pessoa no banco e falou: vi você acabando de entrar, já está saindo. Ele falou assim: pastor, tem 4 idosos, 5 gestantes e 3 mães com criança no colo. Eu volto outro horário. Se bem que isso não se encaixa na área do furar fila, viu, gente? Isso aí é lei, não é verdade? Então isso não é furar fila. Mas muitas vezes a nossa fila, alguém passa na nossa frente e isso irrita bastante a gente. Agora é o segundo momento da confissão. Quantas vezes, ou melhor, você já em algum momento da sua vida já furou fila de alguém? Levanta a mão. Pode levantar com convicção, irmão. Não deixa ninguém furar sua fila, não. Levanta a mão primeiro. O povo da manhã foi mais honesto. O público da manhã foi mais honesto. Mas às vezes isso acontece, não é? Por alguma razão nós achamos que temos prioridades ou necessidades mais urgentes, e aí a gente acaba optando por isso, talvez. Uma vez eu encontrei um rapaz num plantão médico, eu estava lá para ser atendido, ele também. Ele desmaiou ali na sala de espera, foi rapidamente levado para o atendimento, e no final eu encontrei com ele no estacionamento do hospital. E logo reconheci e perguntei: e aí, rapaz, está tudo bem? Você desmaiou lá dentro? Ele falou: não desmaiei não, eu só caí para ser atendido mais depressa. Eu falei: rapaz, estamos chegando nesse ponto, não é mesmo? Ele furou a fila de todo mundo lá, inclusive a minha. Mas o furar fila, gente, pode estar relacionado pode estar muito além do que uma atitude pouco gentil, não é verdade? O furar fila, ele pode simplesmente ser o reflexo de um comportamento, de uma conduta humana, egoísta e individualista. Aquela ideia de levar vantagem sobre alguém. Aquela ideia de considerar que a minha necessidade é maior, é mais urgente, é mais importante que a de outro. Então, consequentemente, eu acabo tomando essa atitude por uma disposição da minha conduta, por um comportamento meu, de entender que eu, por alguma razão, devo passar à frente de alguém. Isso tanto é verdade, gente, quando nós ouvimos essas notícias de grandes eventos que terminam em tragédias acidentais, não é verdade? Seja lá por um incêndio, por um desmoronamento, os dados que são apresentados para a gente confirmam que muitas vezes o número de pessoas que morrem pisoteadas na saída desses grandes eventos é talvez igual ou até maior do que aqueles que morreram vitimados pela causa do evento, pela causa do acidente. Várias vezes nós vemos isso aí sendo noticiado nas televisões. Aconteceu um incêndio em tal local, as pessoas estão tão desesperadas para sair, elas querem sair de qualquer forma na frente de todo mundo, que muitas vezes acabam pisoteando outras pessoas, e essas pessoas acabam morrendo, na verdade, porque foram pisoteadas. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos nesta noite em João capítulo 5? Primeiro nós precisamos dizer que o texto que nós lemos registra o terceiro sinal que foi realizado por Jesus durante o seu ministério público e abrangente. Depois que ele transformou a água em vinho e curou o filho do oficial do rei, ambos sinais realizados em Caná da Galileia, agora Jesus sobe até Jerusalém para uma festa dos judeus.
A Bíblia não diz precisamente se era a festa da Páscoa, se era a festa de Pentecostes, dos tabernáculos, mas era uma das festas do povo judeu e Jesus vai para lá por isso. E lá estava também um homem enfermo, há 38 anos ele não podia andar, nem sequer a Bíblia descreve o seu nome, apenas diz que ele estava 38 anos ali, enfermo, e naquele momento ele estava aguardando uma fila em que de alguma forma poderia oferecer a ele uma cura. No entanto, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de ser curado, alguém furava a sua fila. Todas as vezes que ele tinha a oportunidade de ser curado, alguém usurpava a sua vez. Alguém o trapaceava, alguém o deixava para trás. Deixa eu explicar um pouco isso melhor para vocês. As cidades naquele contexto eram cidades geralmente fortificadas, cidades muradas. E consequentemente, para entrar nas cidades, as pessoas entravam por algumas portas que as cidades tinham. Jerusalém era uma cidade, por exemplo, que tinha diversas portas. E essas portas recebiam nomes relacionados às funções que elas tinham. Por exemplo, a Bíblia nos diz aqui em João 5, que Jesus subiu a Jerusalém e chegou a Jerusalém pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas era aquela porta por onde entravam as pessoas que normalmente queriam ir para o mercado das ovelhas, para fazer negócios com ovelhas. Então essas pessoas entravam por esta porta em Jerusalém e naturalmente elas chegavam até o local do mercado das ovelhas. Diz o texto ainda que junto, próximo, ao lado desta porta, havia um tanque chamado de Betesda ou de Betsaida. Uma palavra da língua hebraica que significa lugar de derramamento, ou lugar de compaixão, ou lugar de misericórdia, ou lugar de desgraça. E o nome era até muito sutil perto do cenário que a gente tinha ali, vocês vão entender já já o porquê. Eu corri o risco de trazer duas imagens para vocês aqui, para vocês tentarem visualizar um pouco como isso acontecia. A imagem lá de cima mostra um dos lados das muralhas da cidade de Jerusalém, com aquilo que seria a chamada Porta das Ovelhas. O lugar por onde as pessoas entravam em Jerusalém, quando o objetivo principal era o mercado das ovelhas. E na imagem que nós temos abaixo, uma foto tirada de cima, nós temos o tanque de Betesda, que não era um tanque como desses que nós temos em casa, nem tampouco um reservatório de água simplesmente, nem tampouco um poço. O tanque de Betesda era um local formado por 5 pavilhões, cada uma dessas colunas que aqui estão representava um desses pavilhões do tanque de Betesda, e esse tanque de Betesda tinha suas águas alimentadas pelos tanques de Salomão, que eram alimentadas por fontes naturais. Então, de tempos em tempos, aquelas águas de fontes naturais do tanque de Salomão vinham com mais intensidade para o tanque de Betesda e, consequentemente, as águas do tanque de Betesda se moviam. Essas águas do tanque de Betesda também eram caracterizadas por terem uma cor avermelhada, ferruginosa. Então, se atribuía àquelas águas um valor medicinal. As pessoas acreditavam que usando aquela água, banhando-se com aquela água, as pessoas conseguiam ter cura para alguma das suas enfermidades. Algo semelhante àquilo que aqui mesmo, próximo a nós temos, não é? Cidades turísticas, por exemplo, estâncias hidrotermais, onde as pessoas vão para ingerir uma água e para se banharem numa água, procurando assim cura, né? Para doenças físicas. Inclusive a cidade onde será o encontro de casais, as cidades de São Pedro e Águas de São Pedro, que próximas a nós, elas têm, muitas pessoas visitam a cidade justamente por causa da água. Eles querem tomar aquela água fedorenta, né? Não tem outro nome para isso. Uma água que cheira ovo choco, mas dizem que é uma água que faz bem, principalmente para o aparelho digestivo. As pessoas vão até São Pedro e Águas de São Pedro para deitarem naquelas banheiras lá e ficarem ali se banhando nas águas. Porque acreditam que aquelas águas têm o seu poder curador e terapêutico. Então era algo mais ou menos assim que acontecia. No entanto, queridos, era um lugar cercado por horror. O tanque de Betesda era um lugar tétrico, lúgubre. Era um lugar completamente horrível. Nenhum saguão de hospital público da maior cidade do mundo poderia ser equiparado à cena que era vista junto ao tanque de Betesda. A palavra do Senhor diz que havia em volta do tanque de Betesda uma multidão de enfermos. Você lidar com um enfermo já é difícil. Você lidar com 2 ou 3 enfermos torna-se uma tarefa muito difícil. Você pensar numa multidão de gente doente no mesmo lugar, pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas leprosas, pessoas com as mais diversas enfermidades.
um local que ninguém tinha prazer de ver, um lugar que ninguém tinha prazer de visitar, um lugar que cheirava mal de longe, um lugar que não era agradável à vista de ninguém, um lugar macambúzio, um lugar completamente terrível, onde as pessoas não tinham prazer de estar. E estava justamente na porta de Jerusalém. Jesus, entrando pela porta das ovelhas, teve contato com esse lugar. Dentre tanta gente que estava ali esperando por esta cura, estava este homem, há 38 anos, sem a possibilidade de andar. Mas naquele dia ele tem um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus é capaz de mudar por completo a sua história. Um único encontro com Jesus, o mover do poder de Deus na vida daquele homem foi capaz de fazer rever toda uma história de 38 anos de enfermidades. Jesus ordena aquele homem que ele seja curado, perguntando primeiramente se ele queria ser realmente curado, e depois mandou que ele tomasse o seu leito, esse colchonete de palhas, e levasse consigo, porque aquilo que o oprimia, aquilo que o escravizava, aquilo que era símbolo da sua condição limitada, agora ele sairia carregando como um sinal de vitória, como um sinal da glória de Deus. No entanto, meus irmãos, olhando para João capítulo 5, nós percebemos que este foi o primeiro sinal de Jesus em que ele tem que trabalhar com polêmicas e com controvérsias. Lá nas bodas de Caná, todo mundo saiu maravilhado. Quando o filho do oficial do rei foi curado, todo mundo ficou de boca aberta também. Agora, quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, Jesus tem que lidar com polêmicas, com controvérsias, basicamente duas. A primeira delas é porque Jesus realiza um milagre no sábado. E segundo a lei judaica, o sábado não era dia de fazer nada, de realizar milagre nenhum. Depois, Jesus manda que o próprio paralítico tomasse o seu leito, o seu instrumento de opressão, colocasse debaixo do seu braço e voltasse para casa carregando aquilo que antes o oprimia e escravizava. Então, quando os judeus encontram aquela cena do paralítico levando o seu leito, eles olham para aquele homem e dizem assim: o que você está fazendo? Hoje é sábado. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode trabalhar, ninguém pode carregar nada. Onde você pensa que vai carregando o seu leito? Ao invés de perceberem o grande milagre que Jesus havia feito na vida daquele homem, eles estavam preocupados mesmo com a preservação da lei. No entanto, queridos, aquele homem não sabia ainda que ele tinha sido curado por Jesus. E mais tarde ele vai para o templo. E chegando lá no templo, ele se encontra com quem? Com Jesus. E vendo Jesus, ele reconhece Jesus. E ele sabe que foi Jesus quem ordenou a sua cura. E ele sai dizendo para os judeus: foi este homem que me curou, foi Jesus, agora eu sei. E aí os judeus perguntam para Jesus: como você pôde curar esse homem no sábado e ainda assim mandar que ele carregasse o seu próprio leito em dia de sábado? Aí Jesus se envolveu com a segunda polêmica. Jesus disse: eu curei e mandei que ele carregasse, porque enquanto meu pai trabalha, eu trabalho também. E aí que Jesus provocou um grande escândalo no coração dos judeus. Porque de alguma forma ele estava dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias esperado. E consequentemente, eu sou o próprio Deus. A obra que meu pai faz, eu também faço. Ah, gente, para quê? Isso se tornou um grande escândalo para o coração dos judeus, que ficaram completamente irritados com aquilo que Jesus disse. No entanto, João capítulo 5, o terceiro sinal de Jesus, é uma demonstração clara de que Jesus suplanta e supera qualquer lei em prol e por amor ao sofrimento do ser humano. Jesus se preocupa e ama tanto, amou tanto aquele paralítico, que ele não se importou que era dia de sábado, que ele sairia dali curando, levando a sua própria maca debaixo do braço. Jesus rompeu com a lei daquele povo. Jesus rompeu com as tradições daquele povo. Jesus rompeu com alguns conceitos mais enraizados no coração daquelas pessoas, para nos ensinar que quando ele entra na nossa vida, ele vem para romper com algumas dependências que nós também carregamos. A dependência daquele paralítico era o seu leito. A dependência daqueles judeus era a sua religião. Mas nós também temos as nossas próprias dependências. Nós também temos aquilo que nós poderíamos chamar de muletas. E Jesus se manifesta com o seu poder e glória para dizer que ele veio romper e nos libertar por completo das nossas dependências. E quando eu digo dessas dependências, do que eu estou querendo dizer especificamente? Primeiro, eu estou me referindo às nossas dependências emocionais. Muitas vezes as nossas dependências emocionais são as nossas muletas, que nos escravizam, que nos oprimem. Muitas vezes nós fazemos uso
das nossas fragilidades emocionais, para que o mundo inteiro esteja à nossa disposição. E isso chama muito a minha atenção no texto, porque Jesus pergunta para aquele homem, ele faz uma pergunta que naturalmente não deveria ser feita, ou não precisaria ser feita. É a chamada pergunta que tem uma resposta óbvia. Jesus pergunta para um homem que é paralítico há 38 anos, você quer ser curado? Ora, se você tem uma enfermidade há 38 anos, e alguém pergunta para você, você quer ser curado? Você pode entender até como uma pergunta irônica. É óbvio que eu quero ser curado. Mas então, por que foi que Jesus perguntou isso para o homem? E ele nem sequer respondeu objetivamente. E ele nem sequer disse que tinha fé suficiente para que aquilo acontecesse. Ele disse assim, eu quero. No entanto, todas as vezes que a água se move nesse tanque, quando as pessoas vão tentar me carregar e me levar até lá, outro já entrou na minha frente, as pessoas furam a minha fila, as pessoas ocupam o meu lugar, eu não tenho oportunidade de chegar na água em primeiro. Mas quando Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, Jesus estava perguntando para ele o seguinte, você quer ser liberto? Você quer romper com essa dependência emocional que você carrega? Sabem por quê, queridos? Porque muitas vezes ser curado não é um bom negócio. Porque curado, ninguém mais vai fazer todos os nossos gostos. Curado, ninguém mais vai ficar a nosso dispor a 24 horas por dia. Curado, ninguém mais vai sair correndo para nos atender quando a gente chamar. Então muitas pessoas acabam criando na enfermidade uma dependência emocional. E veem a cura como um inimigo. Porque se eu for curado eu não poderei mais contar com ninguém. As pessoas voltarão a dizer não para mim. E mantendo esta condição limitada, ninguém pode dizer não. Todo mundo deve estar à minha disposição para servir. E isso causa uma dependência emocional que é doentia, pecaminosa e contrária à vontade do Senhor. É claro que isso não é a regra. No entanto, queridos, é uma linha muito fina que separa uma coisa da outra. Eu quero testemunhar com meu próprio testemunho de vida. Quando eu passei por um período muito forte, muito grave de depressão, ocasionada pelo luto, na ocasião da perda da minha esposa, enfim, num período mais crítico da depressão, onde eu estava completamente debilitado, cansado, fragilizado, nessa fase de dependência total das pessoas. Ligou para mim uma senhora, ela era casada com um pastor, hoje é viúva de um pastor, Dona Loide Vence de Paulo, e ela era uma mentora, uma mãe, uma cuidadora nossa. O reverendo Samuel foi o meu último pastor, ele já faleceu. E a Dona Loide me ligou naquela tarde, ela sempre ligava para saber como eu estava, acompanhando em oração, ela sempre estava próxima, sempre cuidando de mim. E a hora que ela ligou, senti tanta paz ouvindo aquela voz dela de vozinha, né, do outro lado da linha. E ela falou, reverendo, como é que o senhor está? E eu comecei as minhas lamúrias dos últimos 2 anos, né? Ah, realmente está muito difícil, eu não estou aguentando mais. Eu acho que minha vida acabou. Eu acho que isso, eu acho que... E comecei a lamentar, falar do momento que eu estava passando. Quando eu terminei de falar, sinceramente eu esperava que ela dissesse assim, calma meu filho, meu netinho, vou fazer uma sopinha de mandioca e vou levar aí para você. Uma canjinha de galinha. Não foi isso que ela falou. Ela falou assim, reverendo, o que é isso? Um rapaz de 24 anos... com esse jeito de quem está morrendo em pé? Vamos, ânimo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sê forte e corajoso, vamos lá, levanta a cabeça, vai tomar um banho, põe uma roupa de sair, sai dessa casa, vai cuidar da sua vida. E aquilo foi um choque tremendo, porque era tudo que eu não queria ouvir naquele momento. Mas era tudo que eu precisava. Porque a dependência emocional vai adoecendo a gente. E a gente vai querendo que o mundo fique aos nossos pés. Mas isso é um pecado. Jesus então vem para romper com isso. E dizer, não, você quer ser curado? Mas você quer de verdade? Porque, paralítico, quando você for curado, ao invés de você ficar esperando que as pessoas virem te ajudar, meu filho, vai ser o contrário. É você que vai ter que ficar carregando o paralítico por aí. É isso mesmo que você quer? A segunda dependência que Jesus rompe com a gente, lá no versículo 7, são as nossas dependências relacionais. Sabe por quê? Porque
Porque muitas vezes, não que nós não precisemos uns dos outros, muito pelo contrário, mas muitas vezes nós colocamos toda a nossa dependência no outro. Muitas vezes nós colocamos toda a nossa expectativa no outro. E nós vamos nos decepcionar. A Bíblia diz que é assim, enganoso é o coração do homem. É maldito o homem que confia no próprio homem. E aí nós vamos criando dependências relacionais. Eu não vivo sem o fulano, eu não vivo sem o ciclano, eu não vivo. E nós vamos criando aquelas dependências que acabam sendo maléficas e prejudiciais para a gente também. No versículo 7, Jesus conversa com o paralítico e ele diz, olha Senhor, eu até quero chegar lá, mas na hora que as águas se movem não tem quem me leve. Irmão, vocês podem imaginar o que se tornava o tanque de Betesda nessa hora? Que a água se movia? Se a desgraça já era normal, já era costumeira naquela visão do tanque de Betesda, quanto mais quando as águas se moviam. Porque você pode imaginar o que é um monte de enfermo, saindo correndo, os que podiam evidentemente, saindo correndo para ser o primeiro a colocar o pé nessa água. E um empurrando o outro, e um tirando o outro do caminho, e um furando a fila do outro, porque todo mundo queria chegar primeiro no tanque de Betesda. Então o paralítico estava completamente decepcionado com os relacionamentos. Ele diz assim, eu preciso tanto e não tem ninguém que me leve até o tanque. Jesus diz para ele, pare com isso. Porque se a tua dependência se limita exclusivamente aos homens, você vai se decepcionar e vai continuar se decepcionando. Jesus não o ajudou a ir até a água. Jesus nem sequer o levou até a água. Jesus não chamou ninguém para que viesse pegá-lo pelo braço. Simplesmente Jesus disse, a única pessoa que você precisa sou eu. A única pessoa onde deve estar a sua dependência sou eu. Jesus também rompe, nos liberta das dependências religiosas. Porque Jesus, primeiro cura num dia do sábado. Depois manda o homem carregar o seu leito num dia do sábado. Mas isso, queridos, longe está de demonstrar que Jesus não respeitava a lei judaica. Pelo contrário. Ele não veio para despedaçar a lei. Ele não veio para chutar a lei. Ele não veio para jogar fora a lei. Ele mesmo disse que não veio para revogar a lei. Mas ele veio para cumprir a lei. Se você ler João 5 com cuidado, você vai encontrar dois momentos do texto em que Jesus está respeitando justamente a lei. Primeiro, quando ele sobe para Jerusalém para participar da festa judaica. Era uma obrigação dos judeus e Jesus, como judeu, obedece. Segundo, era obrigação do judeu, era costume do judeu, ao sábado ir para a sinagoga. Onde que Jesus está no sábado, no final da tarde? Na sinagoga. Então ele não veio assim para despedaçar lei nenhuma. Só que tem um detalhe. Jesus jamais vai deixar alguém sofrendo pelo caminho, simplesmente para preservar uma regra. Jesus jamais vai deixar alguém doente e enfermo pelo caminho, porque ele mostra, curando o paralítico, que para ele a vida é mais importante do que a religiosidade. Infelizmente, muitas pessoas vivem mais apegados à religiosidade do que à vida. E muitas vezes é a mesma religiosidade que mata, a mesma religiosidade que sufoca, a mesma religiosidade que acaba aniquilando a nossa fé. É a mesma religiosidade que na última das instâncias nos mata. E aí nós vamos perdendo a oportunidade de abençoar as pessoas que estão à nossa volta simplesmente para cumprir os ritos. O rito é assim, a regra é assim, e nós vamos deixando as pessoas de lado. Jesus inverte isso completamente, porque ele rompe com as dependências religiosas. E por último, Jesus rompe também com a dependência do pecado. Porque no final do dia, quando Jesus se encontra com o paralítico lá no templo, Jesus olha para aquele homem, observa que ele está em bom estado, diz que bom, você está curado mesmo, você está bem, dá para olhar para você e ver que sua saúde está boa. Pois então eu quero dar um conselho para você, vá e não peques mais. É claro que isso não significaria que o homem jamais voltaria a pecar, não é isso. Mas o que Jesus está desafiando aquele homem é para que ele não vivesse na prática do pecado. Por quê? Porque se a gente viver disposto à prática do pecado, é por lá mesmo que nós vamos. O caminho da santificação é o caminho difícil. O caminho da santificação é o desafio a ser trilhado. Todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que já nasceram nesse mundo, que estão nascendo nesse momento ou que ainda nascerão, todos nós nascemos em pecado. A nossa inclinação é sempre para o pecado. Se a gente tiver que fazer uma escolha, a nossa escolha muitas vezes é pelo pecado. A tendência que nós temos é pecaminosa. Se nós dermos lado ao pecado, nós cairemos.
Por isso que a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não dá para tratar o pecado com flerte. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para cutucar essa onça com uma vara curta demais. Porque todas as vezes que nós flertamos com o pecado, nós saímos derrotados, gente. Não dá para dizer assim: eu tenho controle, vou dar só mais um passo, vou fazer só mais uma coisa, vou caminhar mais um pouco só. Porque todas as vezes que nós fazemos isso em direção ao pecado, nós sairemos derrotados. Mas o desafio de Jesus para a nossa vida, meus irmãos, é exatamente esse. Jesus desafia aquele homem a andar em novidade de vida. Por favor, não peque mais. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você pode até ter sido recuperado de 38 anos sem poder andar. No entanto, se você não for curado espiritualmente, a cura física não adianta para nada. E eu quero dizer isso para você nessa noite também, em nome de Jesus. Você pode estar curado fisicamente ou emocionalmente, mas se enquanto você não experimentar a cura espiritual, enquanto Jesus não romper a dependência que você tem do pecado, de nada adianta você sair por aí desfilando saúde. Melhor seria termos a nossa saúde física fragilizada, mas temos a nossa saúde espiritual em dia. Porque é isso que nos dá a garantia de que estaremos para sempre com o Senhor. Jesus rompe com todas estas coisas para ensinar a dependência dEle. Jesus rompe com as nossas variadas dependências, para que nós sejamos dependentes única e exclusivamente dEle, apenas dEle. Vamos ler juntos esta frase que está aqui na tela? Jesus rompe com as nossas variadas dependências, para que sejamos dependentes. É isso que o apóstolo Pedro diz, quando escreve a primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Ele diz: lançando sobre Ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, você pode observar aí na sua Bíblia que o versículo 4 é um versículo que está entre colchetes. Um versículo que está entre colchetes é o sinal de que esse texto que está em colchete, ele foi inserido num outro momento e não foi pelo próprio autor do Evangelho, no caso aqui João. O mesmo movimento acontece na oração dominical com a parte final dela. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso está entre colchetes lá. Sabem por que está entre colchetes aí? Porque acredita-se que não foi João quem escreveu esta parte. João escreveu até o versículo 3 e o versículo 5, continuou o texto. Tem até uma relação muito interessante entre o versículo 3 e o 5. Por quê? Porque talvez aquela cura que acontecia no tanque de Betesda nada mais era do que parte da crença que as pessoas tinham naquele momento. Não existe nenhum comentário bíblico que demonstre que aquelas águas do tanque de Betesda possuía, de fato, um poder sobrenatural, e nem tampouco que um anjo descia e agitava aquela água. Talvez aquilo era o que as pessoas pensavam. Porque na verdade nenhum de nós aqui dependemos de águas mexidas por anjo nenhum em tanque nenhum. A única coisa que nós precisamos é de Jesus Cristo. E Ele tem poder para todas as coisas. Eu me preocupo às vezes quando eu ouço algum tipo de chamamento para a presença de Jesus desta forma. Quando você tem que cumprir uma série de rituais, passar por uma série de coisas, até chegar à presença de Jesus. Jesus disse, não precisa da água, não tem anjo, não é o mover, nem tampouco o primeiro, mas todo enfermo que estiver no tanque de Betesda, com os seus instrumentos de opressão e de enfermidade, poderão ser curados por causa do poder de Deus revelado na pessoa de Jesus, manifesto aqui no seu terceiro sinal. Jesus rompe com a lei, Jesus rompe com a religião, Jesus rompe com toda e qualquer dependência humana, para dizer àquelas pessoas que naquele dia elas poderiam sair dali carregando o seu instrumento de opressão, ou quem sabe abandonando por completo aquilo que até então poderia oprimi-lo.
Gente que poderia sair dali transformada e restaurada pelo poder de Deus, não por causa das águas que se moviam no tanque de Betesda, mas por causa das águas que se movem no coração de Deus e transformam a nossa vida e inundam o nosso ser por completo. Nós não viemos aqui nessa noite por causa das águas do tanque de Betesda. Nós viemos aqui nessa noite por causa das águas do trono de Deus. E nós vamos agora orar ao Senhor dizendo: Senhor, move as tuas águas aqui entre nós. E nós não estamos nos referindo às águas de Betesda. Nós não estamos referindo às águas do Sorocaba. Nós não estamos referindo a nenhum outro tipo de água, a nenhum outro tipo de anjo, a nenhum outro tipo de movimento, a ninguém. Senão apenas o Senhor presente neste lugar. Porque quando as águas do trono de Deus passam sobre a nossa vida, elas limpam, elas purificam, elas renovam, elas fazem de nós novas criaturas. E nós podemos sair daqui nessa noite andando em novidade de vida, indo e não pecando mais para a glória do Senhor. É por isso que eu quero convidar você para nós cantarmos juntos uma música que tem exatamente esse pedido ao Senhor. Senhor, move as águas. Mas eu não estou falando das águas do tanque. Eu não estou falando das águas vermelhas e ferruginosas de Betesda. Quem sabe você chegou aqui nesta noite se encontrando num verdadeiro lugar de derramamento, num verdadeiro lugar de misericórdia, num verdadeiro lugar de desgraça, num verdadeiro lugar de angústia. Quem sabe o único cenário que você tem tido diante dos seus olhos é um cenário tétrico, lúgubre, como o tanque de Betesda. Mas o mover das águas de Deus no nosso coração nesta noite podem nos renovar, podem nos purificar. E nessas águas é que nós queremos mergulhar para a honra e para a glória do nome do Senhor. A música que nós vamos cantar aqui agora talvez não seja conhecida de toda a igreja. Eu quero convidar que na primeira vez nós cantemos assentados mesmo, fazendo dessa canção a nossa oração. Mas a segunda vez nós nos levantaremos e pediremos: Senhor, move mesmo as tuas águas na nossa vida. Quanto tempo eu esperei, mas o meu dia chegou. Ninguém vai tomar o meu lugar. Ninguém vai passar na minha frente. Ninguém vai furar a minha fila. Porque Jesus está aqui. Deus está aqui e você está aqui. Se Deus está aqui e você está aqui, um milagre está para acontecer no mover das águas do trono de Deus. Em pé agora, meus irmãos, vamos cantar juntos. A espera valeu a pena. Toda a espera vale a pena quando dependemos de Jesus. O Senhor Jesus está neste lugar, querido. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Peça ao Senhor, peça a Deus o mover das águas, águas vivas do trono de Deus.
nosso Pai amado e eterno. Ó Senhor, move as águas, ó Deus, do teu trono sobre a nossa vida nesta noite, Senhor. Move, Senhor, as águas do teu trono sobre o nosso coração, Jesus. Purifica, Deus, lava, renova, restaura, ó Deus. Tira, Senhor, do nosso coração aquilo que não é teu, Pai. Rompe, Senhor, com todas as dependências maléficas do nosso coração. Rompe com todas as dependências que têm nos aprisionado e nos escravizado e nos distanciado da presença do Senhor. Rompe, ó Deus, com as dependências religiosas, com as dependências relacionais. Rompe, Senhor, com as dependências do próprio pecado no nosso coração. Pai, que as tuas águas passando sobre nós nesta noite promovam cura, Senhor, nesta noite, neste lugar. Promovam cura, Senhor, sobre vidas, sobre almas, ó Deus, sobre corações, sobre mentes. Traz, ó Deus, a libertação que vem do Senhor. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está aqui, chegou a nossa vez, Senhor. Hoje é o dia que o Senhor vai mover as suas águas em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos a Ti o nosso coração, Pai. Queremos sim, Senhor, ser curados. É, ó Deus, o desejo do nosso coração. Queremos sair daqui nesta noite, ó Deus, carregando o nosso instrumento de opressão, Pai, para declarar ao mundo todo que o Senhor Jesus tem poder para todas as coisas. Move, Deus, move as águas da nossa vida, move as águas do Senhor sobre nós. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam no mover das águas de Deus, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Eu quero ainda desejar para vocês uma semana abençoada na presença de Deus, que você tenha uma semana guardada pelo Senhor e o seu coração aquecido por esta palavra. Você, mulher, que confirmou a sua participação no Aviva Mulher, no dia 7 de março, comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Dei Spala na chácara da igreja. Nós temos o prazo até hoje para você fazer o pagamento do seu convite. Nós temos uma lista de pessoas que estão esperando, nós precisamos dar um encaminhamento, um andamento nisso. Hoje nós teremos a cantina missionária funcionando normalmente. Não vá para casa tão depressa, desfrute desse tempo de comunhão e assim você oferta também para a obra missionária. E dizer para os queridos sobre o encontro de casais da nossa igreja. Nosso primeiro encontro de casais será lá em São Pedro, no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde. E aí tenho 2 recados. Primeiro é o recado para quem ainda não se inscreveu. Ainda temos vagas, mas estamos na reta final, fechando as vagas. Então, se você quer participar, fale com o Zé Mauro, com a Deusana, fale conosco. Ainda tem lugar para você se inscrever. Agora um recado para quem já se inscreveu. Nós precisamos que você nos ajude com o pagamento. Nós estamos nos aproximando da data. E o pedido é que você, quem sabe, possa chegar até o mês de março aí com seus pagamentos, ou até fevereiro. Já nos ajudaria bastante para fazermos o repasse lá para o hotel, que essa é, sem dúvida alguma, a nossa maior despesa. Também a Deusana e o Zé Mauro estão à disposição para isso, ok? Boa semana para você, Deus te abençoe. Dê um abraço bem forte naqueles que estão à sua volta. Vão em paz.